Seja bem-vindo ao canal A Porta Estreita. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Meu nome é Anderson e nesse vídeo vamos tratar o seguinte assunto: Jesus desprezou sua família? Talvez você já tenha ouvido aquela passagem na qual Jesus estava em um certo lugar rodeado por uma multidão e de repente chegam algumas pessoas lhe trazendo o seguinte recado: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora te aguardando. Essa passagem está no livro de Mateus, no capítulo 12, entre os versículos 46 e 50. E eu vou ler esses versículos para você compreender o que se passa nesse trecho. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, e querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. É provável que você já conhece essa passagem, conhece esse texto, e quem sabe você até mesmo se deparou com esse conflito no seu interior. Será que Jesus estaria desprezando sua família? Será que ele estaria desprezando sua mãe e seus irmãos? Para continuar, quero começar a falar sobre a lei de Moisés. O Antigo Testamento possuía a Torá, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia atual: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Nesse conjunto de livros encontramos o que chamamos de Torá. Os judeus chamam de Torá. Ali se encontram leis deixadas por Deus para o povo de Israel, e essas leis foram entregues através de Moisés. Sabemos muito bem que os judeus zelavam muito pelas leis de Israel, pela lei de Moisés. E uma certa vez, os sábios da lei, os peritos ou doutores da lei, questionaram Jesus sobre qual seria o mandamento mais importante da lei. E eu vou ler para você um trecho que está em Mateus, no capítulo 22, do verso 35 ao 40. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, é o seguinte: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Foi isso que ensinou Jesus para aqueles que fizeram essa pergunta, ou para aquele, conforme no texto que nós vimos. Então, baseado nesse texto que acabei de ler, todos nós já sabemos que o principal e maior de todos os mandamentos dados por Moisés, segundo explicou Jesus, é o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas. E existe um segundo semelhante a este, que é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mesmo sabendo que o maior e principal mandamento de toda a lei era amar a Deus acima de todas as coisas, existiam grupos de judeus
que tinham outro mandamento como sendo o principal mandamento da lei. Esse grupo de judeus era constituído de rabinos, mestres da lei, autores judeus e também intérpretes da lei. E que mandamento era esse, o qual os judeus consideravam como sendo o principal? Era o mandamento de honrar pai e mãe. Os judeus e a cultura antiga zelava muito pela questão familiar, pelo respeito familiar, pela obrigação com os deveres familiares. E eu vou ler aqui alguns versículos que vão nos ajudar a compreender o porquê dessa mentalidade dos judeus. O primeiro versículo está em Levítico, no capítulo 20, verso 9, que diz o seguinte: Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Veja aqui como era gravíssimo a questão de desonrar pai e mãe, desrespeitar o pai ou a mãe. Agora a próxima referência está em Deuteronômio, no capítulo 27, no verso 16, que diz o seguinte: Maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Aqui vemos que o filho que desprezasse o seu pai ou a sua mãe se tornaria maldito aos olhos de Deus e do povo. A próxima referência está em Provérbios, no capítulo 23, no verso 22. Ouve teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Aqui vemos um ensinamento dentro de vários outros que temos em Provérbios, instruindo um filho a ouvir o seu pai e não desprezar a sua mãe. E a última referência está no Novo Testamento, Colossenses capítulo 3, no verso 20. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Então nós lemos aqui 3 versículos do Antigo Testamento e um do Novo Testamento. É claro que nós temos muitos outros versículos com mandamentos para honrar, respeitar e obedecer e também cuidar do pai e da mãe. Conforme nós vimos aqui no versículo 20 do capítulo 3 de Colossenses, é algo que agrada ao Senhor. Agora é importante nós entendermos que na cultura judaica, juntamente com esse raciocínio que estamos tendo até agora, a questão do afeto familiar era algo muito intenso, era algo muito importante, respeitado, considerado e observado na cultura judaica. E por isso eu separei também alguns versículos para observarmos esse afeto entre vínculos familiares. O primeiro está em Lucas, no capítulo 9, no verso 59. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Aqui vemos Jesus chamando um certo homem, o qual a Bíblia não menciona o seu nome, para que venha o seguir. E esse homem responde Jesus com um pedido: Senhor, permita-me, deixa-me primeiro sepultar, ou seja, enterrar o meu pai antes de te seguir. Aqui vemos que esse homem tinha uma certa consideração e respeito pelo seu pai. Até mesmo porque, na cultura judaica, um filho que não sepultasse o seu pai,
Isso era considerado uma atitude de desonra e desrespeito. Agora vamos para a próxima referência que está no mesmo capítulo. Lucas capítulo 9, no verso 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Algumas traduções vão dizer: deixa-me despedir primeiro dos que são da minha família. Vemos aqui mais um exemplo de um vínculo familiar, onde uma pessoa disse para Jesus: Senhor, eu te seguirei, porém, permita-me primeiro despedir dos meus parentes, ou seja, dos da minha família. Poderiam ser ou pai, mãe e irmãos, e até mesmo incluir outros parentes. O próximo exemplo de vínculo familiar dentro da Bíblia, na cultura judaica, está em João, capítulo 11, no verso de número 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Não sei se você sabe, mas Lázaro, ele tinha duas irmãs. Provavelmente você sabe porque é uma história muito conhecida. Mas caso você seja novo no Evangelho ou não tenha intimidade ou conhecimento da Bíblia, havia um homem na Bíblia chamado Lázaro. A Bíblia afirma que ele era amigo de Jesus e Jesus amava esse homem. Esse homem, Lázaro, possuía duas irmãs, uma chamada Marta e outra Maria. E aqui vemos a preocupação de sua irmã com a saúde de seu irmão Lázaro. E no trecho, na leitura do trecho que narra essa história, nós vemos que Jesus, de uma forma proposital, demorou para ir atender o pedido da irmã de Lázaro, porque ele sabia que Lázaro morreria se ele não fosse curado e posteriormente ele faria um milagre para que o nome de Deus fosse glorificado na ressurreição de Lázaro. Então nós podemos ler também aqui um outro versículo para compreender esse vínculo familiar que essas irmãs tinham com seu irmão. No mesmo capítulo, em João, no capítulo 11, no verso de número 32, está escrito: Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui vemos que essas mulheres tinham uma grande preocupação com seu irmão. Inclusive, nesse trecho, nós vemos também que elas chegaram a chorar. Agora vamos ver uma próxima referência para vermos como os judeus possuíam intensos vínculos familiares. Em Marcos, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, podemos ler o seguinte: Então, chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Aqui vemos o exemplo de Jairo, um dos chefes ou dirigente da sinagoga dos judeus, implorando por Jesus para que venha e cure a filha dele. Assim como podemos encontrar vários outros exemplos de pessoas pedindo por seus parentes ou sofrendo por seus parentes estarem doentes. E depois Jesus operando curas e milagres nessas vidas. Agora eu quero te falar uma outra coisa que é importante para o nosso entendimento. Além de tudo isso que vimos aqui, dos mandamentos de Deus sobre a família, dos vínculos familiares que os judeus tinham, dessa grande afeição à família, existia também a questão da hierarquia dentro da família. Algo que predominava muito na família judaica era o respeito à hierarquia.
E é claro que você já deve saber ou imaginar que na hierarquia, o pai da família, ou o patriarca, como em algumas situações na Bíblia, era o cabeça da família, ou seja, o chefe, o líder, o responsável por toda a família, ou seja, pela mulher e pelos filhos e também os seus descendentes. E eu vou ler aqui alguns versículos para observar esse respeito com a hierarquia dentro da família na visão judaica. O primeiro versículo está em 1 Pedro, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos. Aqui está o exemplo. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Vemos aqui nesse versículo, segundo o apóstolo Pedro, que Sara obedecia a Abraão e acreditamos que, por uma questão de respeito, ela o chamava de Senhor. Agora o próximo versículo está em Provérbios, no capítulo 7, no verso de número 1. Meu filho, obedeça às minhas palavras e no íntimo guarde os meus mandamentos. Aqui vemos o exemplo de um pai dando uma instrução para o filho obedecer às suas palavras e guardar os seus mandamentos. Ou seja, um filho obedecer ao mandamento de um pai. A próxima referência está em Efésios, no capítulo 6, versículo número 5. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Algumas versões vão dizer, ao invés de escravos, vão dizer servos. Então, servos, obedeçam a seus senhores na carne com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Nos tempos antigos, inclusive nos dias do apóstolo Paulo, os quais ele escreveu esta carta aos Efésios, era comum pessoas de alto poder aquisitivo possuírem escravos para trabalharem em suas casas ou em suas lavouras. E por isso temos aqui a instrução do apóstolo Paulo para esses escravos. Podemos observar aqui que a hierarquia dentro da família está apresentada em 3 níveis. Aqui vemos uma mulher, uma esposa, respeitando o pai, o dono da casa, que no caso era o patriarca Abraão. Vemos aqui em Provérbios um pai instruindo um filho para que o respeitasse e guardasse os seus mandamentos. E vemos também a instrução do apóstolo Paulo para que os escravos, ou seja, os servos, aqueles que foram comprados pelos seus donos, os seus senhores, a fim de que eles mantessem respeito e reverência pelos seus senhores. Era isso que a cultura judaica esperava dentro de uma família, que a mulher, os filhos e também os escravos, no caso das famílias mais ricas, respeitassem o patriarca da casa. Agora eu quero te mostrar sobre Jesus se referindo à família naquele contexto do primeiro trecho que eu li para você no início desse vídeo. Jesus Cristo respondeu para aquelas pessoas: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Será que de fato Jesus estava desprezando ou menosprezando sua mãe e seus irmãos, sendo que ele é de família judaica e cresceu dentro do contexto judaico e conhecia toda a lei
e não pecou em qualquer requisito da lei do Senhor, conforme diz a Bíblia? Eu quero ler para você um trecho que está em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 11 ao 13. Está escrito o seguinte: Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então aqui, nesse trecho, em paralelo com aquele trecho que lemos, onde Jesus responde sobre quem seria sua mãe e seus irmãos, podemos começar a refletir em qual era o verdadeiro, ou melhor, qual foi o verdadeiro objetivo de Jesus ao dar aquela resposta aos que estavam ali presentes. É provável que muitos se escandalizaram com aquela resposta, pois até agora nós vimos o quanto os judeus respeitavam a questão da família. Eram homens. Maria e seus irmãos eram irmãos de sangue. Eram seres humanos. E ali chegaram outros homens, dando o recado para Jesus, de que Maria e seus irmãos estavam do lado de fora o esperando. Mas devemos entender que Jesus ali se manifestou como homem quando ele veio na terra. Ele mesmo diz: eu não sou deste lugar, o meu reino não é deste lugar. E conforme nós lemos aqui nesse trecho, em João, está escrito o seguinte: ele veio para o que era seu, ou seja, ele veio de algum lugar. Ele veio de Deus, ele estava com Deus. Jesus é Deus. Portanto, nós precisamos observar que Jesus estava trazendo ensinos espirituais, assim como ele fazia em diversas outras passagens, juntamente com os ensinos que ele trazia através de parábolas. Portanto, Jesus Cristo, ao dizer: quem são a minha mãe e os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Nesse caso, Jesus estava demonstrando algo espiritual que provavelmente muitos, ou talvez todos que estavam ali presentes, não compreenderam o que ele quis dizer. Ele quis dizer com essa resposta o seguinte: aquele que participa da família celestial, ou seja, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, é aquele que ouve as palavras de Jesus e as obedece. É aquele que ouve, conhece a vontade de Deus, o Pai, e as pratica. Esse era o objetivo de Jesus ao dar aquela resposta àquelas pessoas que estavam ali presentes. Vou ler mais uma vez o trecho para você. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aqueles que acreditaram no nome de Jesus, aqueles que creem nos mandamentos, nas palavras de Jesus e praticam, vivem essa palavra. A esses lhes é dado o direito de serem feitos filhos de Deus, ou seja, se são filhos de Deus, são família de Deus. E não é em vão que Jesus usou essa linguagem, porque conforme nós vimos no ensino que eu trouxe para você até agora, nós vemos aqui que o patriarca, ele deveria ser obedecido e respeitado por todos aqueles da família que estavam debaixo da sua hierarquia. Assim, Jesus, no final do seu ensino, ele diz: minha mãe
e meus irmãos são aqueles que ouvem a vontade do meu Pai. Em outras palavras, poderíamos dizer: se vocês, judeus, que zelam pela obediência aos pais, se consideram verdadeiros filhos quando vocês temem aos seus pais e obedecem e honram aos seus pais, assim eu digo para vocês, a minha família celestial, ou seja, aquele que nasceu de novo, aquele que verdadeiramente é filho de Deus, ele também deve obedecer, honrar e respeitar ao Pai e aos seus mandamentos, assim como vocês respeitam, honram e obedecem aos seus pais terrenos. Eu espero que você tenha compreendido este ensino e que você tenha sido edificado no conhecimento bíblico e também espiritualmente. Peço a Deus que Ele venha te dar sabedoria e entendimento nas Sagradas Escrituras. E juntamente com isso, que você venha viver e praticar a palavra do Senhor, para que você venha ser verdadeiramente um filho de Deus e um membro da família celestial. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.